Mais um dia de sessão da CPI do crime organizado. Há uma tentativa hoje, Matheus, de que o ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ele preste depoimento à comissão. Porém, ele já tem aí na manga uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que ele simplesmente pode não comparecer, não prestar esse depoimento. O que a gente tem aí de bastidor em Brasília com relação à presença ou não de Ibanez hoje na CPI do crime organizado, Matheus? Exatamente, Carol. Mais um dia agitado. Semana passada foi semana de feriado, o Congresso praticamente não trabalhou. Ontem, segunda-feira, é normal, os deputados estão chegando em Brasília, geralmente também não tem sessão. E hoje deve ser um dia bem mais agitado no Legislativo e começa logo cedo com a CPI do crime organizado. A expectativa sobre a presença ou não do ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. A presença dele é dada como pouco provável, mas tinham alguns aliados dele que estavam defendendo que seria importante o ex-governador comparecer na comissão, até porque seria uma oportunidade dele esclarecer a situação e como se deu essa compra do Banco Master pelo BRB, que gerou um rombo bilionário no banco estatal, que ao fim e ao cabo tinha ele como chefe. Ele, como governador do DF, é o controlador final do Banco de Brasília. Ele costuma dizer que a culpa era do então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que convenceu ele a fazer essa operação e que ele mesmo não tem nada a ver, que ele não entende do sistema bancário, que ele apenas dá liberdade para os seus secretários, presidentes de estatais e que, portanto, ele não teria ciência de todo esse esquema fraudulento que acabou gerando um rombo bilionário que faz o BRB agora estar muito mal das pernas. Banco de Brasília, que era para ter divulgado o balanço no último dia 31, até o momento não divulgou, porque é justamente esse balanço que vai nos dar uma ideia melhor, uma dimensão do tamanho do estrago que essa relação, que essa compra dos títulos podres pelo Banco Master causou dentro do Banco Estatal de Brasília, que é um banco controlado aqui pelo governo do Distrito Federal. Ibanez Rocha conseguiu uma decisão que o desobriga de ir à CPI, portanto, apesar da convocação, ele não precisa necessariamente comparecer. Uma ala ali próxima de Ibanez defendia que seria interessante ele comparecer à comissão, seria um sinal de respeito ao Senado e também uma oportunidade para ele esclarecer que, de fato, não tem nada a ver com isso, como ele vem dizendo nos últimos dias, ainda mais que Ibanez Rocha pretende ser candidato a senador neste ano. E como a gente sabe, para se eleger senador é uma eleição muito difícil, são apenas 2 vagas e, portanto, ele vai ter que se explicar muito ainda, ele vai ser muito questionado sobre essa situação, é o principal calcanhar de Aquiles hoje do governador, que era visto como favorito na disputa ao Senado até estourar esse escândalo e, portanto, essa ala mais próxima de Ibanez via na presença da CPI uma situação, uma ocasião interessante para ele se defender, mas, na verdade, até o momento, pelo que a gente apurou, é dado como pouco provável o comparecimento dele à CPI. A estratégia não deve ser essa de ir à CPI para se defender, mas ainda há essa possibilidade, não está totalmente descartado que ele compareça na comissão. A CPI do crime organizado, o relator Alessandro Vieira reuniu assinaturas para tentar a prorrogação dessa comissão, deve conversar nos próximos dias com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na tentativa de convencer o chefe da casa a assinar a prorrogação da CPI, mas até o momento não há também nenhum sinal por parte da cúpula do Senado de que isso possa acontecer. Pelo contrário, a gente sabe que a cúpula do Senado, a cúpula da Câmara, vem resistindo a uma instalação específica de CPI do caso do Banco Master, e a CPMI do INSS, que se encerrou, e a CPI do crime organizado, viraram uma espécie de alternativa à CPI do Banco Master e também investigam essa teia de relações de Daniel Vorcaro com o mundo político, com fundos podres e também com o próprio judiciário, porque a gente viu também nos últimos meses uma série de notícias sobre a relação de Vorcaro com o ministro Alexandre de Moraes, com o ministro Dias Toffoli e, ultimamente, com o ministro Cássio Nunes Marques também surgiram notícias nesse sentido. O próprio Supremo, no julgamento sobre a prorrogação da CPMI do INSS, deu uma série de recados ao Congresso, porque há um entendimento dentro do Supremo
que essas comissões extrapolaram o seu objeto inicial de investigação. Uma era o esquema do INSS e aproveitou que o Banco Master também fazia esquemas de créditos consignados a aposentados para investigar Daniel Worcar e suas relações. De outro lado, a CPI do crime organizado, o Banco Master tinha relação próxima, por exemplo, com o REAG, um fundo que, segundo a Carbono Oculto, outra investigação, diz que teria relação com o PCC e também com o crime organizado e também usou desse argumento para investigar o Banco Master. Portanto, eram duas CPIs que não eram exatamente sobre o Master, mas acabaram virando de alguma maneira sobre isso. A do INSS acabou e a CPI do crime organizado, caso não seja prorrogada, também caminha para o final, Carol. Matheus, a gente, claro, vai acompanhar essa movimentação lá em Brasília, a sessão da CPI do crime organizado, a conferir também o que temos aí de movimentações jurídicas quando falamos sobre esses depoimentos à comissão. Daqui a pouquinho a gente conversa mais. Matheus, até já.